Olá, estudantes, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Vlogma. Hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês e vou arrumar meu cabelo, como vocês podem ver. Eu acabei de lavar ele. E aí, eu decidi vir aqui conversar com vocês algumas coisas. Primeiro, é responder algumas perguntas frequentes de vocês, falar também sobre as minhas faculdades, um pouco do meu serviço e também vou arrumando o cabelo já aproveitando o ensejo, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de curtir, comentar e também de se inscrever aqui no canal. Se eu olhar pra cá é porque o espelho está aqui. E vamos lá, né? Primeira coisa que eu faço, eu lavei ele, né, gente? E aí, eu divido ele meio assim, ó. E eu uso meus dedos e creme. E o creme que eu uso é aqueles de pote grande de 1 kg. E coloco eles nos potinhos assim menores, porque senão eu fico enfiando a mão no creme toda hora e eu não consigo usar. Aí eu passo essa quantidade aqui. E enquanto eu vou arrumando aqui, vou conversar com vocês. A primeira coisa é o que eu faço na minha vida, né? No início de tudo. Com o que eu trabalho, com o que eu estudo, o que eu faço, como é a minha rotina. Já me perguntaram também, então vamos lá. A primeira coisa que eu faço, eu acordo, me arrumo e vou trabalhar. Eu trabalho numa escola até meio-dia, 1 hora, depende muito, e às vezes o dia inteiro. Depende muito, assim, se algum professor faltou, se tem que repor alguma coisa, fazer algumas observações, preencher diário, essas coisas de professor. Então, eu acordo e eu vou trabalhar. Depois, eu já comentei com vocês aqui, né, que eu tenho fibromialgia. Então, eu preciso muito praticar exercício físico. Aí, muitas das vezes, eu saio da escola, já deixo minha roupa de academia dentro do carro e vou pra academia. Quando isso não acontece, eu venho direto pra minha casa, organizo minha casa e faço meus vídeos, estudo de tarde. E 10 para 6, 6 horas, o ônibus passa aqui e me pega. E eu vou pra outra cidade fazer a faculdade de Direito. E além da faculdade de Direito, que eu faço à noite, eu faço a faculdade de Pedagogia de dia. Então essa é a minha rotina. Aí eu chego aqui em casa umas 11h10, 11h20, durmo e no outro dia a mesma coisa. Tirando alguns dias de tarde que eu tenho alguns compromissos. E também faço fisioterapia, né? Por causa da fibromialgia, então, uma vez na semana à tarde eu tenho esse compromisso de ir lá fazer os exercícios. Mas tirando, a minha rotina é essa, e é uma rotina super cansativa, super cheia de coisa. Eu não tenho muitos intervalos durante o dia, então eu aproveito muito esse horário à tarde pra fazer as coisas. Mas, quando igual semana passada que eu gravei aqui pra vocês, semana de prova, essas coisas, eu não vou na academia, gente. Eu me concentro muito em fazer minhas obrigações primeiro. Não que a academia não seja uma obrigação, mas eu consigo deixar de fazer ela pra estudar pra prova, né? Outra coisa que me perguntaram é quantos anos eu tenho, quantas faculdades eu já fiz também. Então, eu tenho 26 anos e tô na minha terceira faculdade, segunda e terceira, porque eu terminei letras, como eu já gravei vários vídeos aqui pra vocês, da faculdade de letras. Eu terminei ela no meio do ano, em junho ou julho, se eu não me engano. Em agosto eu já iniciei pedagogia à distância. Então, eu termino pedagogia no meio do ano que vem, em junho ou julho também. E direito eu termino daqui a 4 anos, que eu finalizei o primeiro ano de direito. Então, eu estou indo para o terceiro período de direito e para o último de pedagogia. Só que aí, sábado agora, eu tenho que fazer a última prova de pedagogia, porque eu não deixei pra mesma semana das provas de direito, porque eu não consigo e não me concentro em estudar várias matérias da educação e várias matérias do direito ao mesmo tempo, e as matérias são muito puxadas, então eu preferi dar esse intervalo de 1 semana pra eu conseguir estudar. E é isso. O que mais que eu preciso falar com vocês? Como tá sendo gravar vídeo o dia inteiro também, né? Isso é uma opinião minha que eu queria comentar com vocês. Tá sendo algo divertido. Tá sendo algo diferente do que eu faço, então eu tô mostrando várias coisas além de estudos aqui. E também quero trazer essas outras coisas que eu faço durante o dia, que vai além do estudo, porque eu compartilho muito estudando aqui com vocês. Eu acho que a maioria dos meus vídeos, acho que quase todos, 99%, tem estudos, né? Até a primeira semana do Vlogmas também teve esses estudos. E eu tô gostando muito de gravar. Tá sendo um desafio também, porque não é fácil gravar e editar muitas coisas assim. E também, agora, a partir dessa semana agora, eu só trabalho, né? A minha faculdade já finalizou. E eu também passei em todas as matérias do direito. Só em uma que eu tirei uma nota muito baixa, que eu comentei com vocês, acho que em um dos vlogmas. Mas eu consegui passar, então eu tô muito feliz. Não fiquei nada, porque assim, você tem que tirar no mínimo 60 pra você passar. E eu tirei muito acima de 60 em algumas, e 69, acho 68, foi a minha menor nota por coisas que aconteceram no dia da prova, que eu tava passando mal, eu não tava enxergando o que tava escrito na prova, então eu acertei poucas questões, mas eu já tinha acumulado nota suficiente durante todo o decorrer, né, com trabalhos e seminários e apresentações, que pensa numa coisa que também tira o foco da gente, né?
assim, é muito trabalho, é muita apresentação. A gente fala muito do direito, né? Então é muito debate, muitas coisas. Então, sempre tem algo assim a apresentar. Então, eu garanti muito a nova tá falando, porque como vocês veem, eu falo igual uma maritaca, né? Outra coisa que eu queria falar com vocês é que agora os vlogs vão ficar um pouco mais dinâmicos, assim, do dia inteiro e não só de um pouco do meu dia ou de um dia inteiro, assim, corrido. Vai ter manhã, ainda não, né, essa semana, mas semana que vem, a partir da semana que vem, vai ter o que eu faço de manhã, de tarde e de noite. Essa semana agora vai ser o que eu faço de tarde, o que eu faço à noite quando eu não tenho aula, então eu vou ler muita coisa. Eu já tô gravando um vídeo pra vocês de lendo conto, que vai ser um dos próximos vídeos aqui do Vlogmas. E eu quero gravar vários vídeos falando de livros, falando de coisas que eu assisto, de coisas que eu vou assistir, de filmes, de série, que eu não tenho tempo durante minha semana super corrida. Então nessas férias eu quero aproveitar e gravar esses vídeos pra vocês. E 24 vídeos até dia 24 é muito vídeo, então acontece muita coisa, né? E tem dias que realmente eu vou gravar aquilo que aconteceu. Tipo, eu fiquei em casa, fiz algumas coisinhas. Tem dia que eu não vou conseguir sair de casa, então vai ser um vídeo inteiro aqui dentro da minha casa, mostrando o que eu faço. Eu também quero voltar a jogar, porque eu jogo The Sims, então eu sinto muita falta quando eu não jogo, porque distrai minha cabeça. Eu gosto de montar quebra-cabeça, eu gosto de ler, então tem algumas coisas que eu gosto de fazer. Eu gosto de caminhar, eu gosto de fazer, de correr, como vários vídeos antigos meus aqui, vocês me viram correndo. Mas, por causa da correria e mesmo que eu priorizo meu descanso à noite pra de manhã, eu não tô fazendo isso, então eu quero voltar a fazer. São coisas que me deixam muito feliz e coisas que eu gosto, que eu tenho prazer em fazer. E também gravar vídeos também pra mim é como se eu estivesse desabafando com vocês diariamente, como se eu estivesse conversando com meus amigos diariamente, como eu estivesse aqui, ai gente, hoje aconteceu isso e isso. Então eu sinto uma coisa muito legal quando eu gravo vídeo e eu espero que transmita isso nos meus vídeos. Às vezes não estão tão bem editados quanto outros, em questão de tempo mesmo, gente, sabe? Tem vídeos que eu demoro 4 horas pra editar, tem vídeos que eu consigo editar em 20. Então, depende muito do como eu esteja naquele dia, como tá sendo minha semana, minha correria. Então, assim, vai estar tranquilizando aos poucos, né? Essa é a última semana de aula, última semana, assim, de aula que eu tenho que planejar, ver o que eu vou dar, essas coisas. E a partir da semana que vem é só terminar de fechar diários, notas, recuperação, essas coisas. Então, a partir da semana que vem vai estar um pouco tranquilo. E eu tô aqui viralizando o cabelo, nem tô falando pra vocês o que eu tô fazendo, né? Gente, eu faço meio que alfitagem, né? Eu pego um pedaço e vou meio que fitando. E aí fica assim. Eu deixo ele secar naturalmente. E aí eu venho arrumando uns outros fiozinhos que ficam. Tipo, esse aqui tá nascendo. Aí ele fica meio desalinhado. Aí eu venho e faço um dedo liso assim, ó. Mas eu parei de fazer dedo liso no cabelo inteiro, porque eu acho que fica muito molinho, muito definidinho, muito... E aí, assim, ele fica mais solto, mais leve, tem mais movimento. Os interrompidos por uma ligação. E aí voltamos. Aí, esse topo aqui da cabeça, eu dou mais atenção porque é a parte que fica menos definida no meu cabelo. Mas vamos lá, gente. Eu acho que eram as dúvidas mais recorrentes aqui. E se você tiver também alguma dúvida específica, como teve esses dias nos comentários, tipo assim, qual aplicativo que eu uso pra ler? Eu uso o Kindle e em alguns aplicativos que tem PDF, sabe, disponível. Aí eu baixo, ou senão alguém me manda algum PDF, eu compro na Amazon. E também esse ano, eu comprei um livro só na Amazon, gente, físico. Eu tô lendo muito pelo aplicativo do Kindle que eu baixei no meu tablet, sabe? Porque o tablet eu carrego pra tudo quanto é lado, eu ando com ele não sai da minha mochila. Porque tudo da minha vida eu tô resolvendo, eu vou até falar um pouco dele daqui a pouco. Então, eu fico lendo assim, quando vocês me verem lendo um livro físico esse ano, é porque eu estou com uma pilha aqui de mais ou menos 11, 12 livros encalhados aqui que eu não é que eu não tive tempo, mas é que eu comprei naquela euforia de ler, e aí você vai deixando, esquecendo, você tem certeza que você não vai ler, coisas que você às vezes comprou por impulso, como a maioria deles. Então, eu tô com esses livros aqui parados. E aí, esses dias que eu li As Irmãs Blue, eu tava com ele aqui desde o Natal do ano passado, acho que alguma coisa assim, e eu não tinha lido. Eu demorei quase um ano pra ler esse livro. E aí eu tô com alguns aqui também. A maioria é da editora Morro Branco, que eu tenho aqui em casa, de capa dura e tal, que eu achei lindíssimo as capas. Mas não tava tendo tempo, ou não tava querendo ler. Mas aí agora, esses dias de férias, eu quero aproveitar pra tirar um tempo de pelo menos ler um capítulo por dia, ler 20 páginas por dia, alguma coisa assim nesse sentido. Porque eu quero aumentar minha leitura. Esse ano eu acho que eu li 14 livros, se eu não me engano, 12. Eu tenho que olhar esse ano, que eu acho muito pouco pra mim, que gosto muito de ler, né? Gosto muito de falar de livros. Mas a correria da vida, o trabalho e tal, muita coisa, né?
que acontece... Olha como ele fica pequenininho, gente. Muita coisa acontece assim que a gente vai esquecendo de fazer as coisas que a gente gosta. E é muito importante a gente também tirar um tempo da gente, assim, das 24 horas que tem no dia, de a gente ficar pelo menos 1 hora fazendo o que a gente gosta. Tipo, eu adoro. Gente, todo dia. Eu tenho que assistir um vídeo no YouTube, um vídeo longo, que me tranquiliza, me deixa mais calma. Eu gosto de acompanhar as pessoas que eu sigo e tal. Então, eu gosto de tirar essa 1 hora, por mais que meu dia esteja corrido, por mais que eu esteja com sono, por mais que muita coisa aconteça, eu gosto de tirar esse tempinho pra descansar, fazer algo que eu gosto. Ou vim gravar pra vocês, que eu gosto também. Então, assim, eu tô muito feliz de estar compartilhando com vocês vários vídeos. Principalmente agora em dezembro, que eu vou estar um pouco mais tranquila. Vai acontecer algumas coisas nesse mês de dezembro e eu também quero compartilhar com vocês. Vai ter viagens, eu acho. Tudo não acho, viu, gente? Nada eu tenho certeza. Vai ter coisas legais que eu falo assim... Eu lendo bastante, coisa que vocês quase não me vêem fazendo, mas estudando. E também, outra pergunta que me fizeram, que agora falando de estudos eu lembrei, se eu quero prestar algum concurso, se eu... O que eu quero seguir, porque eu fiz pedagogia, letras, direito, o que eu quero realmente ser, o que eu quero seguir. Gente, por enquanto, eu vou ser professora, que é o que eu gosto, e que eu tenho absoluta certeza que é aquilo que eu quero fazer, porque, né, me formei pra isso, então estou seguindo a área que eu me formei. Futuramente... Ai, eu perdi o... achei. Futuramente, se eu ver que é o direito que eu quero seguir, eu vou fazer concurso. Mas eu estudo Eu estudo muito, né? Por exemplo, todo concurso tem língua portuguesa. Eu sei, né? Que foi as faculdades que eu fiz e tal. Matemática, eu tô aprendendo muito agora em pedagogia. Não que eu não saiba, né? Mas a gente tá vendo algumas coisas muito específicas. Então, essas duas matérias que caem muito em concurso são essas matérias que eu ando vendo e estudo constantemente, né? Por causa que pra você dar aula, você tem que estudar muito aquele conteúdo. Então, por causa disso, eu tô vendo essas duas matérias e que quando cair no concurso, pra mim, não vai ser algo muito difícil. Mas lógico que eu tenho que rever alguns conceitos, não é tudo que eu sei de cabeça. Então, eu vou pensar, assim, se realmente eu quero. Mas pelo menos um concurso na área da educação eu quero fazer sim. Mas ainda não é aquele passo que você tem certeza que você vai dar. É um passo que está pairando na minha cabeça. E agora nas férias também eu quero revisar tudo aquilo que eu estudei em pedagogia e deixar no caderno, tanto pedagogia quanto letras, deixar no caderno, porque na hora que realmente eu for decidir se eu quero fazer concursos ou não, tanto na área do direito quanto na área da educação, eu tenho esse material já pronto, que é só revisar. E também eu gosto muito de fazer questões, como vocês veem aqui nos blogs, a maioria das coisas que eu mostro pra vocês eu estudando, eu escrevendo, porque eu fixo muito aquele conteúdo escrevendo. Então, eu gosto de anotar muito. Mas eu também gosto de fazer muita questão no Anki, que eu quase não mostro pra vocês, mas eu faço diariamente. Principalmente pelo direito, porque é muito conceito, muita coisa, muita matéria que a gente tem que ficar relembrando e tal. Então eu acho importante a gente ter algo pra gente ficar relembrando sempre, e eu faço isso no Anki. Outra dúvida que me perguntaram também foi quais aplicativos que eu uso pra colocar meus livros e ter noção se eu já li, não li, se eu abandonei. Eu uso tanto o Maratona, que esse aplicativo ele é completo pra quem estuda, porque ele tem sala de foco e você pode fazer o foco ali com outras pessoas ao vivo, assim, sabe? Não que você precisa mostrar a câmera, mas vários bichinhos assim. Aí você, quando você tá focando, você ganha um ovinho e aí você vai fazendo ele chocar assim, virar um monstrinho. Então eu uso tanto esse Maratona, tanto pra colocar todos os meus livros em estantes, tipo assim, estantes 2023, 24, 25, todos os meus livros que eu li por ano estão lá nessas estantes. E os meus estudos também ficam lá. Aí pra estudos eu também uso o Forest. E o outro que eu uso só pra colocar se eu li, não li, fazer algumas resenhas, é o Scooby, né? E ele eu já uso há anos. E também anoto no meu caderninho que eu já mostrei pra vocês aqui em algum dos vídeos. Uau, eu acho que eu falei demais. Eu acho que eu esclareci algumas dúvidas. Mas se você ficou com alguma dúvida específica, você coloca aqui nos comentários que eu posso fazer outro vídeo respondendo algumas dúvidas de vocês. Falei também um pouco sobre como tá sendo essa correria de gravar vídeo. Gente, eu finalizo meu cabelo assim. E é isso, ele está finalizado. E eu espero muito que vocês tenham gostado, foi um vídeo rápido, mas também acho que eu falei tudo que eu precisava, que vocês me perguntaram. E também, se você ainda não viu todos os vídeos que saiu do Vlogman, por favor, tem a playlist completa aqui no canal, é só você ir lá e assistir todos. E até o próximo vídeo.